Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Formação Docente. Chamo Silvana Reis e eu darei continuidade às aulas públicas sobre MEI, onde nós falaremos sobre gestão de marketing. Eu sou licenciada em Educação Profissional e Tecnológica, também sou formada em Gestão Pública, ambos pelo IFB, e no momento eu estou cursando especialização à distância em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFG. Nós iremos falar sobre alguns temas dentro do marketing, o intuito é que vocês tenham embasamento, né, caso vocês venham procurar mais sobre o assunto, né, querer entender mais sobre o assunto. Nossas bases tecnológicas, né, nós iremos falar sobre os 4 P's do comportamento do cliente básicas de mercado, a análise do ambiente de marketing, redes sociais e instrumentos digitais como ferramenta de relacionamento e atendimento ao cliente. Estratégias de marketing para aumentar o número de vendas, atrair novos clientes, los dados básicos para a divulgação versus propaganda do seu negócio, né. Então vamos lá. Para começar, eu vou falar a definição de marketing de acordo com o Philip Kotler, né? Que a gestão de marketing é sobre selecionar o mercado-alvo, atendê-los com eficiência e construir uma conexão lucrativa com eles através de monitoramento, planejamento, implementação e controle. Então, como é que se dá, né? O que envolve essa gestão de marketing? Ela envolve planejamento, organização, direção e controle das atividades de marketing. Como se dá, né? Pela análise, pelo planejamento, execução e acompanhamento de estratégias, né? O que visa, né? O que visa a gestão de marketing? Aumentar as vendas, os lucros e construir relacionamentos duradouros com os clientes. E o que orienta, ele orienta estratégias bem delineadas e a utilização de eficiente de métricas, né. Quando a gente vê, assim, muitas vezes a gente faz uma compra e a loja ela quer saber como é que se a gente gostou do produto ou do serviço, né, e a gente avaliar ali. Às vezes a gente não responde, mas isso é muito importante, né, porque ali ele vai ver se está melhorando, o que precisa melhorar, né, quais são o que ele precisa melhorar com a opinião do seu cliente. E o que direciona, né, as equipes, coordena a comunicação entre a empresa e o mercado, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de os 4 P's marketing ou mix, né, marketing, a gente vai estar falando sobre produto, preço, praça e promoção, certo? E aí quando a gente fala em produto, o que significa, né? O produto é o que você oferece, né? Como é que você vai, oferecer o seu produto para para um consumidor, né? Então, por exemplo, quando você vai qual é a qualidade do seu produto, o design, serviço, garantia estendida, por exemplo, né? Quando a gente fala de preço, a gente está falando, por quanto você oferta, né. O que quer dizer? Quer dizer, assim, o desconto, porque de repente por volume, porque você compra um, é um valor X, mas da compra de 3 aí já é outro valor, né. Aqui é questão de desconto. Estratégias, prêmios, também as formas de pagamento, porque, às vezes, quando você paga até uma certa quantia, por exemplo, 3 vezes não tem juros, né. Então isso atrai o seu cliente, né. A praça fala onde você oferta, né, ou seja, onde você vai distribuir, né. Vai ser em loja física, vai ser em e-commerce, ou qual vai ser a localização e questão da logística de entrega, né, isso é a praça. E para finalizar, tem a promoção, que é como você oferta. E é através de quê? De publicidade, redes sociais, vendas pessoais ou e-mail de marketing, né.
vezes, acho que o e-mail, a gente quase não tem o hábito de olhar, abrir e-mails de marketing, mas é uma forma também de usar a promoção, né. Então assim, eu vou dar o exemplo de como ilustrar o uso dos 4 P's, né, produto, preço e promoção. Então quando a gente fala de produto, por exemplo, vou falar demonstrar uma nós iremos demonstrar uma cafeteria, certo? Então quando a gente fala de produto, assim, a gente quer focar na qualidade, na experiência premium que aquela cafeteria tem, né. Então assim, por que que aquela cafeteria é premium? De repente porque ela oferece grãos de origem única, né, qualidade, o método de preparo é diferenciado, aí tem a questão dos doces, não são doces, industrializados, são doces, artesanais, né, que tem até um design chamativo, né. E o produto não é apenas o café, mas sim a experiência que aquela cafeteria, ela traz para você, porque não a cafeteria não é só a simples venda de um café. Quando a gente fala de preço, a gente está falando na questão da precificação, né. Então, quando a gente fala prêmio, o que é isso? Porque justifica a questão do valor, né. Então, por exemplo, os preços são mais altos do que a concorrência, então, mas, justifica esse preço ser mais alto do que a concorrência, porque ele oferece produtos de alta qualidade, né. Então, assim, ingredientes, questão do ambiente, né. Eu falei, é uma experiência, né. Então, de repente ele oferece programas de fidelidade, isso também, de repente, depois de tantas vezes que você vai na cafeteria, você tem um desconto, né. E o fato também dele aceitar, às vezes, várias formas de pagamento, né, então isso também se torna um atrativo. Quando a gente fala, para voltar em praça, né, quando a gente fala em praça, a gente está falando o quê? A localização, a estratégia e os canais de distribuição integrados, né. Ou seja, se a loja física, ela fica localizada em um bairro de poder aquisitivo alto, e aonde passa grande tem grande fluxo de pedestre, né, na localização, porque se você colocar uma cafeteria onde não tem movimentação, como é que essa cafeteria vai ser vista, né, as pessoas irão frequentar, né. Também tem a questão de usar um aplicativo delivery, de repente ela tem um aplicativo próprio, além do aplicativo próprio, ela também pode usar aplicativo, eh de terceiros, né, para atender a demanda do consumo em casa. Ah, eu não posso ir à cafeteria, mas eu posso trazer a cafeteria à minha casa, certo? E por último, quando a gente fala em promoção, tem a questão do marketing de conteúdo e relações públicas. Como é que você vai fazer o marketing? Aí você tem a cafeteria, é interessante que você faça, postagens diárias, né, no rede social, mostrando, por exemplo, se é uma cafeteria, como é que você vai fazer na rede social? Você vai mostrar, de repente, o processo de torra, né, de torra do café, de repente você mostra a história do café, né, de repente você usa aquele espaço da cafeteria para realizar workshops, né, pra de vendas em determinadas feiras também, é uma forma de você estar mostrando a cafeteria fora daquele espaço físico, né. E também a questão hoje as pessoas usam muito são os influenciadores, né. Às vezes a gente vê um influenciador que a gente gosta, que a gente segue, falando sobre um determinado lugar, e isso faz com que a gente tenha a curiosidade de ir àquele lugar, de frequentar aquele lugar, né, ter essa experiência. Então vamos lá. Agora nós iremos falar sobre os tipos de marketing, né. Nós vamos falar sobre os mais importantes, né, porque a gente sabe que tem vários tipos, né. Então nós iremos falar sobre o marketing digital, o marketing de conteúdo, o marketing de busca e o marketing de redes sociais. Como eu falei, o marketing digital, por que que ele é mais usado? Porque as pessoas, ela têm mais acesso. Ela tem mais acesso, hoje todo mundo tem acesso à internet, né, a grande maioria das pessoas
têm acesso à internet. Quando a gente fala em marketing de conteúdo, que eu falo que é uma das ferramentas mais importantes, né, do marketing digital, porque ali é o que você como você vai mostrar o seu produto, né, o seu serviço. O marketing de busca, por exemplo, é quando você coloca lá no Google, como é que você vai faz uma pesquisa de cafeteria e vai estar lá a cafeteria no topo. Então, normalmente quando as informações que estão lá em cima no topo são as que a gente tem maior avaliação, que a gente tem vontade de conhecer. E também tem a questão das redes sociais, né, porque, hoje em dia a gente tem uma ou às vezes até 2 ou mais redes sociais. Então a gente tem que saber como é que a gente vai divulgar naquela rede social para fazer com que o nosso produto ou o nosso serviço seja visto, né. E agora nós iremos falar sobre o comportamento do cliente e noções básicas de segmentação do mercado. O mercado, ele se divide em 4, né, nós podemos falar na questão eh, do mercado demográfico, que é assim, quem são seus clientes, né, as características como idade, sexo, renda, estado civil, tudo isso é importante, né. E aí também vem a questão do geográfica, onde é que vai estar localizado o seu as pessoas que irão usar o seu serviço ou o seu produto, né. Então é importante, assim, se eu estou na região norte, qual o tipo de produto que vai chama mais atenção, né, que atrai mais o meu. Também temos a questão da psicográfica, né, perdão. Por que as pessoas compram, né, porque a gente tem fatores que é importante, porque às vezes você precisa de um produto, você vai lá e compra, mas às vezes você compra por questões de impulso. Então, assim, você tem que saber a questão, qual a personalidade do seu público, qual é o que que o seu público procura, para você estar oferecendo o melhor para o seu serviço. Também tem a questão comportamental, que é como e quando eles compram, né. Nada mais é que ações, comportamentais relacionadas à compra, o histórico de compras, fidelidade, padrões de consumo. Ou seja, quando a gente procura, eh, essa questão, segmentar, tem a questão de segmentar pessoas que valorizam o bem-estar, né. Eh, então, por exemplo, bem-estar animal, ou seja, ele tem estilo de vida minimalista. Então você vai ou seja, está buscando o interesse, qual a motivação que faz com que as pessoas, comprem ou consumam o seu serviço, né. E também que eu falei, a questão da fidelidade, que isso também é muito importante. E agora nós vamos falar sobre a análise do ambiente de marketing. Quando a gente fala em análise do ambiente de marketing, ele vem de aqui está, em formato, né, análise de Pestel, por quê? Porque você consegue ver a dimensão, o que que cabe em cada parte, se é macro ou micro ou ambiente interno. Quando a gente fala de ambiente macroambiente, a gente está falando dos fatores econômicos, dos fatores políticos e legais, sobre os fatores demográficos, né, os fatores socioculturais e os fatores tecnológicos. Quando a gente fala sobre o micro, é uma coisa mais fechada, mais ali, né, que a gente vai ver quem são os concorrentes, né, quem são os intermediários ali, quem são os clientes, os fornecedores e qual é o público, né, que vai estar ali, consumindo o nosso serviço ou o nosso produto, né. Então, quando a gente fala, eh do ambiente interno, a gente está falando sobre, a empresa. Porque o que que tem ali que é importante no ambiente interno? A gente tem que ver a questão da administração, a gente tem que ver a questão do RH, né, das compras, da produção, da contabilidade. Então isso é um ambiente interno. Então são fatores que a gente precisa analisar para a gente estar contribuindo
para melhorar o nossa gestão de marketing, né. Então, assim, nesse primeiro bloco, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dúvidas, e essas dúvidas a gente podem estar colocando lá no canal que a gente terá prazer enorme em responder, tá bom? Então, até lá a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau.